Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão assistir essa apresentação dessa etapa 5, a entrega da etapa 5. Bom, eu queria começar falando da escolha da empresa, né? No nosso caso, é um centro de saúde e estética. Primeiro, eu queria ressaltar que é um caso real. Eu achei que teria muito mais sentido fazer análise de uma empresa real do que uma invenção e seria muito mais útil. Eu pretendo retornar esse trabalho para a pessoa. Eu tentei omitir todas as informações que facilitasse qualquer tipo de identificação, porque tem muita informação econômica, né? Então, por causa do sigilo fiscal, eu omiti esse tipo de informações. Mas eu queria enfatizar que realmente é um caso real. Tudo bem? Então, vamos começar. Esse aqui é o nosso grupo, né? Isabela Rodrigues, Kleber Campos, Luiz Felipe Trigueiro, Mariana Charini e William Migliato. Então, qual que é a história? Queria só explicar que os slides ficaram um pouco explicados demais, porque tem uma etapa anterior de entrega e eu fiquei com receio de tirar a informação. Mas vamos lá. Qual é a história? A história é uma engenheira, uma história bem comum. A gente teve uma matéria chamada Gestão da Carreira, e um dos tópicos mencionados é que a carreira hoje em dia é formada por várias profissões, as pessoas não se mantêm em uma carreira única a vida toda. E aí é exatamente o caso. É uma engenheira civil que depois dos 40 anos ela resolveu mudar de carreira. E aí ela pegou o que ela tinha de recursos, comprou máquina, material, começou a fazer cursos para fornecer esse tipo de serviço, que é o dermaplaning, que usa uma lâmina semelhante ao bisturi, o spa labial, que tem uma máquina de microagulhamento para a hidratação dos lábios, o dermaplaning é uma limpeza de pele. Lobuloplastia, que é você fechar o furo da orelha que começa a rasgar com o tempo por algum motivo, brinco pesado, e perfuração de orelha. O que eu acho interessante, que é importante destacar aqui, é porque que tem o item saúde, né? É porque realmente usa bisturi, usa microagulhamento, e eu acho que isso vai fazer diferença quando eu for falar das vantagens competitivas que ela optou no negócio dela. Então são coisas um pouco mais delicadas do que um esteticista, né? Simples, de um trabalho prestado em um salão. E aí a principal atuação dela é feita em dois bairros de Salvador, são bairros de classe média para alta, né? E basicamente mulheres de classe média alta. E aí, qual é a surpresa? Eu gosto de contar um pouco porque, assim, quando eu estava escolhendo, eu tentei uma pessoa que, como eu estava falando, um caso real, e não passou pela minha cabeça que se tratasse de uma sociedade de fato, que não estivesse regularizada. Eu realmente, como tinha informações sigilosas, que não, né, protegidas por sigilo, tinha que ser alguém que eu tivesse uma certa aproximação para perguntar. E como a fase do estudo é MEI, é Simples Nacional, são empresas pequenas, então era complicado achar informações econômicas na internet, como se fosse uma sociedade anônima. Aí seria muito mais simples. E aí eu fui surpreendida justamente porque eu conheço a pessoa, né? É uma engenheira, é uma boa engenheira, ela tem um histórico bem interessante. E, e aí eu fiquei surpresa, né, com essa sociedade de fato. Mas assim, eu acho que isso, eu não quero entrar muito nisso, eu vou falar mais no final. É um pouco cultural nosso, né? E é isso, é uma sociedade de fato, como eu falei, ela investiu R$ 2.000 em materiais, né, que é essa máquina do microagulhamento, principalmente, bisturi, e aí presta esse serviço na residência. E segundo ela, esse faturamento, como ela não tem tudo contabilizado, é tudo estimativa, tá? Mas são valores reais. Ela me passou, ela falou, os valores são mais ou menos esses.
e ela está com faturamento de 1.200. É um faturamento muito baixo, mas ela começou só há 2 meses. Ela tem um outro emprego, isso vai ser importante depois, mas assim, esse valor de 1.200 de faturamento que ela está tendo é com trabalho na hora extra, sendo que ela está fazendo uma outra faculdade, ela tem um outro emprego, então é alguma coisa que começou meio como hobby, mas ela está investindo e tem um potencial grande de crescer. E aí, qual foi a análise? Né? Eu tentei analisar o que ela estava fazendo, né? Se as decisões dela eram as mais adequadas. Como eu já falei, o público dela são mulheres de classe média e alta, e a concorrência, segundo ela, é muito grande. Tem muitas pessoas, muitas esteticistas oferecendo esse serviço. E aí eu perguntei para ela qual que ela achava que era o diferencial, porque que ela estava conseguindo as clientes, né? Ela falou que era a comodidade, né, de atender a domicílio. E, assim, interessante que ela estava tentando me vender o serviço, ela falava, Bela, eu divido, pago no cartão, dá para fazer tudo. Então, assim, deu para sentir que realmente tem essa tentativa de facilitar a vida da cliente, de se adaptar ao que ela precisa. E o outro diferencial é essa qualificação. Ela fez muitos cursos, né, específicos da área, e, como eu falei, ela tem uma carreira de engenheira bem sucedida. Então, isso traz credibilidade, né? A qualificação é uma tentativa de aumentar a credibilidade. Então, as pessoas se sentem seguras para ver uma pessoa com bisturi mexendo no próprio rosto, com microagulhamento na boca, que são próprios da atividade e exigem uma certa confiança. E a gente foi tentar ver os preços, né? Então, uma consulta no Google, ela me passou os preços dela, até o preço bem real agora de Black Friday, né? Tá tendo promoção. E pelos valores que eu pesquisei no Google, os preços delas estão na média, mas é sempre no patamar inferior. Então, ela consegue. O preço também acaba sendo uma vantagem competitiva do negócio dela. E dá para perceber assim, que ela está usando estratégias deliberadas de longo prazo, que é esse curso de enfermagem dela, esses investimentos que ela vem fazendo, e também estratégias emergentes, né, para se adaptar ao mercado, influenciadas pelo mercado em que ela está, que são os preços. Ela vem escolher as promoções em data de Black Friday que todo mundo vai oferecer, ela vem se ajustando ao mercado. E aí, qual que ficou o resultado, né? Esse resultado aqui é uma situação de 2 meses, né? Então, assim, esse estoque é basicamente os brincos, né? Que ela precisa, foi isso que ela me disse. Ela vende parcelada, então ela tem direito, né? De alguns clientes. Então, a situação dela é mais ou menos essa. E aí, eu passei para analisar como é que era mensal, porque ela tem um período muito curto, então eu achei que era interessante analisar a situação dela mensal, o rendimento dela mensal, e projetar isso como o que isso resultaria em termos anuais. Então, essa receita aqui, né, de 1.200 foi o que ela me passou as despesas mensais, né, que ela tem a parte de transporte, né, tem produtos, né, da limpeza, do dermaplaning, tem né, os custos das mercadorias, que seriam os brincos, e ela achou que o resultado líquido seria mais ou menos esse aqui, de 800. E aí, para a gente pensar o que ela deve fazer, eu fiz uma estimativa de quanto ela paga de imposto nas possíveis situações. Então, assim, na situação informal, ela teria que jogar esse rendimento na declaração dela de ajuste de pessoa física, deduzindo as despesas, mas jogando tudo. E aí deu um impulso quando você joga. Ah, detalhe, ela tem uma outra fonte, que o salário também é cerca de R$ 2.000. E aí, só que lá ela paga a previdência. Então eu joguei todas essas informações na declaração do imposto de renda
E aí o menor imposto que ela teria a pagar foi esse 302,42. E aí a próxima simulação foi ela passando a ser MEI, mas MEI sem escriturar os livros, sem ter o apoio de um contador. E aí o que acontece? Como ela presta serviços, né? É assim, uma simplificação, mas eu achei que se enquadrava melhor como serviço. Ela teria uma parcela isenta de 32%, e aí o lucro tributável seria esses 6.528. E aí eu novamente joguei na declaração dela do imposto de renda. E aí, claro, diminuiu o imposto a pagar, que foi para 118, mas ela teria que pagar o MEI de serviços, que no valor anual daria 852, né? Porque daria 71 e multiplicado por 12 daria 852. Então, o total anual que ela pagaria de imposto seria 970,10. A terceira situação seria o MEI com escrituração com apoio de um contador. E aí o que aconteceu? O imposto a pagar zerou. Por quê? Porque ela receberia como dividendos. Ela pagaria o MEI 71 e pagaria e receberia o valor como dividendos. Só que aí, mesmo assim, o 71 vezes 12 dá um imposto de 852. Então, a informalidade dela acabou sendo mais vantajosa, financeiramente, apenas financeiramente. Então, quais foram as outras análises, né? Eu me prendi essa parte da viabilidade do custo que ela ia ter, e aí, pelo faturamento dela, o que ela pagaria de imposto ficou totalmente viável. Mas aí a gente precisava saber da formalização dela, como é que seria. E aí a gente foi olhar primeiro se enquadra, né? Se ela poderia ser MEI, se ela estava no anexo, e ela está, né? Centro de estética ela está. Se o faturamento mensal estava abaixo lá do limite de 81 mil, como eu estava comparando o mês, né? Porque ela tem pouco tempo, seria abaixo de 6.750, então estaria ok. E ela trabalha sozinha, ela não tem nenhum tipo de auxiliar, nenhum empregado. Então, por aí, ela poderia ser MEI. Só que, financeiramente, a formalização não é vantajosa. E, fora isso, gente, eu não estou falando para nos formalizar, calma, só estou explicando que financeiramente não é vantajosa. E aí, o que acontece? Fora isso, ela tem dois outros impedimentos. Ela é funcionária pública. Aquele vínculo empregatício que ela tem é como servidora. E aí, ela não pode ser MEI nessa situação. E ela tem uma empresa, isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz no Google depois, e aí eu vi que ela tem uma empresa não baixada, que está na situação suspensa. Então, MEI não daria. Mas o que acontece? Vamos voltar ao financeiramente. Ela vai permanecer na informalidade por esse artigo 967 do Código Civil. Ele diz que é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Ou seja, a formalização é obrigatória, mesmo não sendo vantajoso financeiramente. É uma coisa que a gente está um pouco acostumado aqui, mas não é correto, né? É importante, eu acho que as pessoas às vezes nem sabem que essa formalização é obrigatória, que acaba ela respondendo pessoalmente, né, com seus bens, em razão de não ter feito essa constituição, não ter separado os bens da pessoa jurídica da pessoa física. Por isso que eu achava interessante um caso real. Eu pretendo realmente retornar esse estudo para ela, porque eu acho que é importante. E aí, qual é a conclusão que a gente chegou? Que apesar da desvantagem financeira, a formalização é obrigatória, então precisa ser cumprida. Isso seria a minha conclusão que eu colocaria como contadora para ela. Que uma coisa a se estudar é porque, em regra, a tributação do MEI é mais vantajosa. Eu fiz uma simulação muito superficial de lucro real, mas se você pensar que é 9% em cima daquele valor, deu só de contribuição social mais de R$ 800, fora o imposto de renda. Como a gente não chegou nessa etapa ainda da faculdade ainda, eu parei nesse momento.
mas eu acho que caberia uma análise de outros modelos de constituição, né? Ela não precisa ser MEI, ela pode ter, como ela é funcionária pública, ela pode ter ela pode participar de uma empresa como sócia, mas não sócia administradora. E a gente precisa ver se existem outras formas de tributação mais vantajosas. Em um estudo superficial, o lucro real não ficou mais vantajoso, mas a gente teria que fazer uma análise mais cuidadosa do que ela pode deduzir, das despesas, né, que ela tem. Eu fiz uma análise muito superficial, mas eu acho que caberia para poder bater o martelo de qual seria o modelo de constituição melhor para a empresa dela e qual a forma de tributação que ofereceria, que seria mais vantajosa. Para qualquer um dos modelos seria necessária a presença de um sócio administrador, ela não vai poder, por ser funcionária pública, enquanto ela, independente de qual modelo que a gente escolher, a gente vai precisar de uma outra pessoa para ser sócia administradora, caso ela resolva permanecer como funcionária pública, porque, assim, esse aqui é um início, né? A gente precisava continuar no trabalho, porque ela trabalha, esse faturamento que ela teve em um mês é num intervalo muito curto, né, de horas de trabalho, porque se você pensar que ela tem um outro emprego, que ela está estudando numa universidade, são poucas horas que ela dedica. Então, isso poderia ser aumentado para ter um rendimento maior e talvez até compensar ela desistir de ser funcionária pública e ficar só como empresária. Né? É uma decisão muito pessoal, tem estabilidade, tem uma série de outros fatores. É uma decisão muito complicada. Então, eu acho que seria mais interessante buscar um sócio administrador. Mas é uma decisão que envolve uma análise mais aprofundada. E, por fim, a história da empresa, né, que está suspensa, da outra empresa que ela possui, que ela não comentou, não sei nem se ela está sabendo disso, é até interessante eu mandar, que é essa história da dissolução irregular ser uma das hipóteses mais comuns de responsabilização dos sócios. Então, seria, independentemente da empresa atual, do que será feito na empresa atual, seria fundamental a baixa dessa pessoa jurídica, né? A baixa correta dessa pessoa jurídica que está suspensa. Então, é isso, essas são as conclusões do nosso trabalho. O objetivo realmente, assim, era fazer uma análise para a pessoa, né? Para prestar um serviço de contador para uma situação real. E eu acho que o trabalho vai realmente trazer uma reflexão e trazer um ganho para a formação dessa empresa, que eu acho que ajuda o entendimento de quais as vantagens competitivas, do que é relevante na proposta e qual seria, e que precisa de uma análise de um modelo correto, de uma forma de tributação correta. É isso, eu espero que atenda. Bom dia, boa tarde para vocês.